E aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um Elocubra Lombra e hoje eu vou falar do uso medicinal da cannabis. O baseadinho que salva vidas, a bongada que cura, meu parça. E se você não tá ligado, a gente tomou uns strikes aqui e esse foi um dos vídeos que saiu do ar. Mas eu queria tanto disponibilizar esse vídeo aqui pro mundo que eu tô aqui regravando tudo de novo pra adequar pra plataforma e não dar zica. E antes de começar a parada, deixa eu falar rapidinho da Loja 12, porque como a gente tá sempre na corda bamba aqui na plataforma, um jeito de ajudar esse canal Erva Afetivo a continuar fazendo conteúdo como esse aqui é colando na Loja 12, que ainda tem uns bang e tudo pra você ficar paloso. Essa semana, inclusive, tá tendo promoção desse kit pala aqui chavosíssimo pra deixar os seus bang tudo organizado, no estilo e com desconto, né? Então cola lá na Loja 12 e aproveita que ainda tá tendo máscara de brinde nas compras acima de 20 conto em produtos. E vamos começar essa bagaça aqui. Se você acompanha as notícias canábicas, deve estar vendo toda a discussão que tá rolando sobre o projeto de lei 399 que tá andando lá na Câmara dos Deputados e que quer regulamentar o cultivo e comércio da nossa planta para o uso medicinal. Encabeçando a galera contra, a gente tem o ex-ministro Osmar Terra Plana, que foi demitido aí depois de um monte de papelão enquanto ainda tava na pasta da cidadania, né? Ele ameaçou fechar a Anvisa caso esse projeto fosse aprovado e agora de volta como deputado federal, parece que ele resolveu empregar sua incompetência aí pra essa causa. Mas além de todo o pensamento preconceituoso que ele insiste em repetir, muito antes das leis de proibição, antes de existir a Anvisa e muito antes até de existir o Brasil, a nossa planta já existia aí pelo mundão. E tudo indica que ela surgiu na Ásia e que o uso dela é quase tão antigo quanto a própria medicina. E eu falei sobre isso com a médica especializada no uso medicinal da cannabis, a doutora Carolina Nossetti. Bom, tem diversos usos. Um seria pelo imperador amarelo Shenhung, que foi o pai da medicina. Naquela época já se usava cannabis. Normalmente para dor, mas no passado documentado. Mas tem uma publicação do The Lancet, que foi feito pelo médico da Inglaterra, o Shaughnessy, William Shaughnessy, que ele numa viagem dele para a Índia, né, um período que ele ficava lá trabalhando como médico, ele encontrou uma lactente com epilepsia refratária, de dificílimo controle, e ele foi o primeiro a fazer uma publicação num jornal extremamente importante. E aí interessante também é que esse artigo, ele inspirou o médico da rainha Vitória, que usava cannabis medicinal, né, para cólicas menstruais e TPM. E aí ele também, esse médico, publicou, né, como que foi o uso da cannabis medicinal na rainha. E mesmo com esses registros e o uso contínuo em várias culturas, rolou tipo uma idade das trevas em relação à nossa planta, que daqui a pouco eu falo mais um pouquinho. Hoje tá rolando uma tendência no mundo de retomar esse olhar pro potencial medicinal da cannabis, né? Tem vários países que já estão com iniciativas de estudo, tratamento, mas aqui no Brasil, no meio do fogo cruzado do PL 399, tem gente se virando para lidar com algumas doenças. Eu conversei com o Gilberto, que tem esclerose múltipla, e ele contou como começou a se tratar com a planta. Esclerose múltipla é uma doença degenerativa. O sistema imunológico dá uma pane nele e ele começa a atacar os próprios neurônios do corpo, né? Aí começa a atrapalhar o movimento, sensações, né? Começa a degradar todo o organismo, né? Com essa deterioração do sistema nervoso, né? Aí eu fui pesquisar sobre esclerose múltipla, porque o que o médico falou ficou muito vago. A única coisa que ele falou com mais certeza é que eu não tenha mais do que 5 anos de vida útil, né? Depois disso eu deveria passar acamado, né, que ia ter muita dor, que ia ter muito sofrimento, que ia ser muito foda. Sim, é desesperador, né, o cara falou um negócio pra aquele lá pra você, ó, você vai virar, daqui a uns anos você vai virar um vegetal. E aí eu fui pra casa e saí procurando, né, e nessa busca por esclerose múltipla, né, eu vi que muitos países já usavam a cannabis como medicamento e já achavam que era o melhor remédio que tem atualmente pra essa doença, né. E a partir daí eu fui atrás. Imagina que tenso isso, mano. O médico te dá um diagnóstico de mais 5 anos de vida e 20 anos depois eu tô lá conversando com o Gilberto, tranquilo. Tudo graças à planta. E eu falei também com a Lola, que usa a erva para controlar a síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette é um distúrbio neurológico que faz com que o portador tenha tiques nervosos e emita sons ou movimentos involuntários. Eu sempre achei que eu fosse louca, ou que eu fosse, sei lá, uma alienígena, uma pessoa única que, sabe, tipo, meu Deus, estou perdida, não tenho salvamento. Só que aí eu descobri a síndrome, numa época que eu tava tendo uma crise, eu tava tendo um tique no braço, assim,
E quando começa essas minhas crises, às vezes dura um mês, sabe? Eu fico um mês com o mesmo tique. E aí isso é meio que um inferno pessoal pra mim, porque eu não consigo parar. Eu acordo, eu já vejo que eu tô, e aí eu vou dormir, não consigo dormir porque eu fico fazendo o movimento. E aí começa a doer o lugar que eu tô fazendo e é sempre um inferno. Depois que eu postei um vídeo meu falando sobre a minha síndrome, eu lembro que muita gente comentou embaixo dele falando pra eu usar maconha medicinal e tal. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e vi que tinha muita gente que usava para epilepsia e tal. E aí foi assim que eu descobri, né, que poderia ajudar. E mesmo em caso como o do Gilberto e da Lola, o uso medicinal enfrenta várias barreiras e preconceitos aí, e uma delas é da própria classe médica, porque nas faculdades de medicina pelo Brasil não se aborda o potencial da planta, como a doutora Carolina explicou. Não teve nada foi abordado. O sistema endocannabinoide foi descoberto na década de 1990. Mas em nenhum momento se falou cannabis medicinal ou sistema endocannabinoide. Logo que eu formei, eu fui embora para os Estados Unidos, fiquei lá quase 10 anos. Nesse período eu estava estudando pro Revalida de lá, né, que é um estudo bem intenso. Com essa quantidade de informações eu chegava na cabeça, eu chegava em casa e eu não conseguia desligar a chavinha. Então eu tinha dificuldade assim de comer e dormir. Então comecei a falar com outros médicos e entender qual que seria uma outra opção. E aí um dos médicos mencionou cannabis medicinal. Era um médico muito inteligente, não sei se eu tivesse essa informação na rua, que existia cannabis medicinal, eu prestasse atenção. A pergunta dele foi: você já considerou cannabis medicinal? No meu rosto deve ter sido uma cara de ué, mas eu não falei nada, eu fiquei curiosa. Aí eu fui, coloquei no Google, e aí eu cruzo um artigo científico da espanhola Cristina Sanches, mostrando o uso do THC, que é um dos compostos da cannabis medicinal, no combate ao câncer. Isso me chamou muita atenção. Acho que se eu não estivesse estudando por tantos anos e essa quantidade de horas, eu talvez não ficasse tão, assim, incomodada com o fato de me negligenciarem essa informação. Todos os rodapés decorados, todos os livros, muitos e muitos anos de estudo e zero informações sobre cannabis medicinal. E se nas faculdades de medicina pouco se fala, para a população em geral, ainda existe uma barreira do preconceito social, que foi forjado por anos e anos de propaganda negativa. É uma situação meio estranha, né? Porque a planta em si já existe há milhares de anos, e ainda estão falando se vão estudar o potencial dela, negligenciando toda essa informação. A humanidade conseguiu mapear o genoma humano e não consegue entender uma planta. Eu já falei nesse vídeo aqui, ó, sobre como ela se tornou ilegal, e como a doutora falou, a gente ficou defasado aí nesse estudo só porque foi proibido. Isso foi por um motivo político, ideológico, que não tinha nada a ver com ciência ou com o bem-estar da sociedade. E é engraçado que tem uma fala que resume muito bem tudo isso aí e que veio de um ex-jogador de futebol num programa de esporte. Essa coisa da proibição não existe. Não existe. Tá se matando aqui nos morros por causa de cannabis. Cannabis é remédio, Rizek. A gente acha que é droga. O Brasil é atrasado, nós somos do avesso. Tamo atrasado, meu parça. E essa mentalidade de só proibir tem efeito até hoje, porque ainda tem gente que fala assim, tipo, que medicinal o quê, mano? Vai tomar remédio de verdade. Mas a cannabis tem algumas propriedades que nenhum outro medicamento consegue oferecer, como acontece no caso da Lola e do Gil. Como a síndrome não tem uma cura, ela não tem um remédio específico para tratar. Então eu acabo tomando remédios que não são para mim, que são para esquizofrenia, são para epilepsia, para bipolaridade, um monte de coisa, e sem eu ter isso, sabe? Eu tava tomando cerca de uns 7 antidepressivos, antipsicóticos, todo dia, muito ruim. Pior experiência que eu poderia ter tido na minha vida, porque tem muito mais efeito colateral do que efeito positivo em mim. Parece que tirou a vida de tudo, sabe? Até minhas crises pioraram. Por um bom tempo, eu só me enfiava um remédio e, sabe, eu acho muito ruim essa maneira de resolver os problemas, sabe? Um remédio pra isso, um remédio pra aquilo, outro remédio pra aquilo. Eu queria aprender a lidar comigo mesma. E aí eu tô conciliando, né? Terapia, meu remédio é maconha. De começo eu tomava todos os remédios, foi a pior época. Inclusive você só sente, nesses remédios convencionais, você sente mais os malefícios do remédio, né?
os problemas que eles dão do que como é para dor neuropática. Eles zoam muito a cabeça, aí você fica doidão na cama meio que babando, tá ligado? É desesperador o bagulho. Para esclerose múltipla, como não tem cura, o que eles usam mais hoje em dia é a maconha para ajudar nas dores, né, e nas sensações da doença, né? Então eu continuo fazendo o tratamento convencional do Hospital São Paulo, que faço desde o começo. Só que desde 2014, quando eu comecei a plantar, que comecei a ter o meu óleo, as minhas flores, né, que eu não tenho mais nenhum surto, não tenho evolução da doença, eu só tenho melhora. Né, e melhora na esclerose múltipla não existe, né? E também tem o caso que a gente já falou nesse vídeo aqui com a mãe do Mitu, que usou o óleo para combater os efeitos da quimioterapia no tratamento contra o câncer. Não é bonito? Não é bonito não, seco, esquisito. Primeira vez que ela não tinha o CBD, ela sentia dor de chorar. Caralho. E ela, tomando o CBD, ela não sentiu dor, ela dormiu durante a aplicação. E lá nos Estados Unidos, o grande propulsor da mudança de mentalidade sobre o uso medicinal da erva também foi um desses casos, o da menina Charlotte. Ela tem síndrome de Dravet, que é uma doença que provoca um monte de convulsão e prejudica o desenvolvimento cognitivo da criança. It was his 5-year-old daughter Charlotte seizing. Diagnosed with a severe form of epilepsy, she was having 300 seizures a week. Each attack so severe, it had the potential to kill her. They had already tried dozens of high-powered drugs. We needed to try something else. I measured it with a syringe and squirted it under her tongue. Holding Charlotte in her arms, Paige waited. An hour ticked by, and then another, and then another. She didn't have a seizure that day. And then she didn't have a seizure that night. Did you sit there and look at your watch? And... Right, I thought, this is crazy. And then she didn't have one the next day. And then the next day. And I thought, she would have had 100 by now. Aí não tem conservadorismo que sobreviva a uma criança que tem a vida salva pela planta, né? Ou tem? Porque aqui no Brasil, a gente também tem um caso como o da Charlotte. A Anne é filha da Catiele e já contaram a história dela no documentário Ilegal, do diretor Tarso Araújo. Toda vez que eu for importar, eu vou ter que passar por essa espera. Toda vez a minha filha vai ter que ficar esturricando de convulsionar dentro da minha casa. Já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. A palavra é essa, é traficar. Pensa nessa situação. A Catiele tem uma filha doente e sabe que existe um remédio que pode salvar a vida dela, mas o Estado não deixa ela conseguir o tratamento. Imagina você tendo que ir numa biqueira para salvar a vida da sua filha. Então sim, tem conservadorismo que ainda resiste a uma criança morrendo. A Catiele, junto com outras mães, é responsável por toda essa movimentação da Anvisa sobre o uso medicinal da planta. E hoje ela já tem autorização para importar o remédio da filha. Mas aí entra um outro problema, porque no caso da Anne, o tratamento é feito com extrato de CBD, que é um dos componentes da erva e é o que não dá barato. E essa é a paradinha que chegou nas farmácias custando a bagatela de R$ 2.500 por um frasco de 30 ml. Então não dá barato em nenhum dos sentidos. Além de ser um tratamento que só poucas famílias brasileiras têm condição de bancar, usar o CBD isolado tem um efeito terapêutico diferente da planta como um todo. É o que os médicos chamam de efeito comitiva. O uso da cannabis medicinal em seu full spectrum, então os compostos todos que vieram nessa planta, tem uma efetividade maior e um menor número de efeitos colaterais quando a gente compara o uso de compostos isolados. Uma analogia seria, por exemplo, o uso do café. Você pode estar querendo algum composto que te dá energia. Você pode ir lá fazer o café na sua casa. E você tem um café com os seus terpenos e com os seus flavonoides, com a cafeína, né, que é um dos seus compostos ativos. Ou você pode ir na farmácia comprar uma cápsula de cafeína. E você olha a bula daquela cápsula de cafeína e você olha a bula do seu café. Aí você compara que no café da sua casa é mortalidade zero. Agora, a cápsula de cafeína tem uma lista enorme de efeitos colaterais possíveis. E aí tem um outro grande preconceito, o preconceito com a brisa. E o THC é que se lasca com isso tudo, porque ele é que é responsável pelos efeitos que os amantes da ganja curtem e por todo o ódio de quem é contra. Mas o THC tem sim suas propriedades medicinais. Uma que já é bastante conhecida é contra as dores neuropáticas, como é o caso do Gilberto. No caso dele,
a autorização para importação do CBD que a Catiele conseguiu não ia adiantar de muita coisa. Mas hoje o Gilberto é um dos poucos brasileiros que tem habeas corpus para cultivar a própria planta com THC e todos os outros componentes lá na casa dele. Juridicamente eu consegui o ano passado o habeas corpus, né, depois de 3 tentativas judiciais, né. Então nas 2 primeiras o juiz ele só dizia que não tinha capacidade técnica para resolver a situação e fechava o caso. E aí na terceira a gente tentou pelo formato que a Getty tinha conseguido no Rio de Janeiro, né, que ela foi a primeira, né, que é por formato de habeas corpus, né. O primeiro juiz achou que tratava-se de tráfego e mandou o Denark em casa. Eles foram de boa, né, fomos na delegacia, foi tudo tranquilo. Aí o juiz que pegou na sequência, ele já me deu ganho de causa, fez um habeas corpus mó da hora, 10 páginas. E é estranho esse preconceito com a Brisa, porque olha esse exemplo aqui. Abre o olho. Eu tava doidaço de meperidina, que é um analgésico derivado do ópio, que causa dependência, que afeta o sistema nervoso central. Mas eu tomei pra fazer uma endoscopia e vida que segue. Só pra entender que não é porque eu tava doidaço que não era pra fins medicinais. Lá naquela época ninguém julgou minha endoscopia, né? Agora se eu falar que eu tô com dor no corpo, que eu vou fumar um negocinho aqui antes de dormir, automaticamente eu viro um nóia. E por conta de todos os anos de proibição aí que inventaram, a cannabis foi colocada na escala de pior tipo de drogas pelos Estados Unidos, junto com a heroína, por exemplo, que definia que ela tinha um alto potencial de abuso e nenhum potencial terapêutico. E lógico que a gente aqui no Brasil foi na deles e fez igualzinho. Mas aí, no caso da Anne e da Catiele, já mostrou que isso tá errado, porque sim, tem um potencial terapêutico. Olha a Anne aí como tá hoje. E no caso do Gilberto é mais hipócrita ainda, porque aí reconhece que ele precisa do back dele, mas não existe uma autorização, assim, uma lei. O que ele tem é um habeas corpus. Isso é uma ação judicial para proteger o Gilberto da polícia, que garante que ninguém vai colar na casa dele e falar que ele é traficante. Ele não pode ser preso por plantar ou por fumar o beck dele. E fica uma situação assim que eles falam que o bagulho faz mal, que você vai virar um nóia se você usar, que não é remédio, mas o Gilberto tá lá tranquilo, de boa, mais vivo do que os médicos falaram que ele ia ficar. Percebe como não faz o menor sentido? E o negócio é tão bagunçado que parece que nem o próprio Estado se entende direito. Ontem foi engraçado, né, que tá passando pela Praça da República, vamos fumar um baseado, acendi, eu fumando, aí chegaram os 2 policiais, que cheiro, hein? Aí ele deu um passão pra frente, meio em direção, já, opa, aqui você não mexe, aqui é medicinal e eu tenho habeas corpus. Então quero ver. Ele falou pra mim, aí eu mostrei pra ele, aí ele ficou folhando, aí daí por diante ele ficou com cara de E o amigo dele, que era um oficial mais novo que estava junto, ficou perguntando, porque ele tinha uma pessoa que ele conhecia que tinha esclerose múltipla, né? Eles viram que era uso medicinal por esclerose múltipla, né? E aí deu até a vontade de a gente começar a passar uma semana em cada praça para a gente tomar geral. É impagável isso, mano. E aí tem um outro preconceito que é em relação ao ato de fumar. Lógico que tem várias questões sobre redução de danos, né? Usar piteira longa, bong, vaporizador. Mas eu já ouvi gente argumentando que medicinal mesmo é aquela que não é fumada. Aí vamos ter calma nós, né? Hoje a gente já sabe que dá pra usar de vários jeitos. Via oral, passando na pele, spray nasal, vaporizando ou fumando. Mas qual a diferença? Muito é algo que se chama biodisponibilidade, né, que é a quantidade desses compostos que está disponível no nosso corpo. Então, se você ingere a cannabis medicinal, ela passa pelo seu fígado, algo que se chama primeira passagem, onde existe uma metabolização. Demora um certo tempo para esse THC ser absorvido, para essa cannabis medicinal ser absorvida pelo corpo. E aí, então, nos casos do uso oral, muitas vezes pode demorar 1 hora, 1h30 para esse produto fazer efeito. No caso, por exemplo, dos sprays nasais, também uma absorção rápida por causa da mucosa nasal. E aí é quando é muito de resgate, assim, eu preciso agora. Mas a gente também não pode desconsiderar os capilares pulmonares, assim, como muito efetivos em termos de absorção, né? Então, o uso da cannabis medicinal de forma vaporizada já é documentada. Em Israel hoje existem estudos clínicos dentro de hospitais com vulcano, né? Pessoas que têm dor, muitas vezes eles não podem esperar 1h30 para fazer esse efeito. E é muito injusto saber que um paciente em Israel pode fazer o uso, né, dessa forma que é mais rápida, e a gente aqui
Não pode. Eu sei que depois de tantos anos de propaganda negativa, formando uma imagem do maconheiro marginal, do cigarrinho do capeta, é difícil conceber, mas um beck pode sim ser um remédio. E aí tem mais um preconceito que o uso medicinal tem que enfrentar, porque nos casos mais graves, como o de uma criança com epilepsia, ou no do Gil, que contaram os anos de vida lá pra ele, fica um pouco mais aceitável, né? Aí tem até matéria no Fantástico e tudo mais. Parece que o bagulho só é medicinal em caso de vida ou morte. Mas olha o caso da Lola, por exemplo. Ela tem só uns tiques, mas em casos mais graves de Tourette, a pessoa simplesmente não consegue viver. Frühmorgens. Billy Wischolek möchte einen Kaffee. Doch es ist fast unmöglich. Eigentlich so gut wie gar nichts gebacken. Den ganzen Tag zu führen ist schon heftig, ja? Billy hält es nicht mehr aus und muss ein Medikament nehmen. Doch dies ist ein Joint. Der darin enthaltene Wirkstoff THC hilft ihm, ein normaler Mensch zu werden. Die Wirkung ist verblüffend. Nach und nach verschwinden die Ticks. Wo andere Leute jetzt high werden, wird Billy zum ganz normalen Menschen. Ich habe mehrere Medikamente getestet, auch testen müssen, viele schlimme Medikamente, wo Cannabis hat keine Nebenwirkung bei mir. Also ich fühle mich ganz normal wie jeder andere Mensch auch. E é difícil julgar o bem-estar de uma pessoa, né? A qualidade de vida que a planta proporciona pra cada um. Como ia ser a vida da Lola sem um beck? O caso dela não é tão grave como o desse cara aí, e essa síndrome não é fatal, mas que tipo de qualidade de vida ela ia ter? Ou no meu caso, por exemplo, eu tenho dificuldades pra dormir e dor muscular, assim, por trampar um monte de hora seguida. Eu podia tomar um Dorflex, tomar um calmante pra dormir, mas eu prefiro a Coxa 1. Lógico que o bagulho não é uma cura milagrosa pra todos os males do universo, e tem sim pessoas que não devem usar, né? Como a gente já falou algumas vezes aqui no canal sobre os riscos do uso na adolescência, de pessoas com histórico familiar de psicose ou de esquizofrenia, e sempre tem que ter um acompanhamento médico. Mas presta atenção, ninguém nunca morreu de maconha. Se for uma dor nas costas que a pessoa se alivia mais com cannabis do que com remédio da farmácia, né, é muito mais aconselhável que ela use a cannabis, porque o remédio da farmácia tem uma lista, todos, tem uma lista de efeitos colaterais e efeitos secundários, que, se você parar pra ler bula, você não toma o remédio. Parece que a minha vida não é mais tóxica como era. Eu tô bem. Seria assim, evitar ao máximo em casos de história familiar, né, pregressa, por exemplo, mas ainda assim é um produto seguro. Se tiver legalizado, se as pessoas souberem disso, né, então elas não vão ocorrer esses riscos, então vai ser mais seguro que uma aspirina. Dito tudo isso, toda essa treta com a planta parece meio sem sentido, não? Porque com tanta gente precisando, com tanta desgraça acontecendo com a guerra às drogas, eles ainda estão discutindo o que eu posso ou não posso botar no meu próprio corpo? O que tá faltando para resolver isso aí? Falta a gente ver mais cannabis medicinal, falta mais isso estar nos veículos de comunicação, porque a cannabis não é um desafio de ciência, é um desafio de comunicação, então os comunicadores têm um papel essencial nessa mudança de mindset. Mas na verdade, hoje que eu consegui o habeas corpus, né, eu vejo que esse não é o objetivo. Acho que o objetivo é estar bom assim para todo mundo, porque dá até vergonha, até para um usuário recreativo. Todo mundo, não tem por que o Estado continuar com essa proibição, né? Então continua o ativismo, mesmo depois do habeas corpus, porque na verdade o habeas corpus só mostra o quanto a legislação está errada mesmo. Eu acho uma judiação, porque tem muita gente que precisa. E isso mudaria a vida de tanta gente. E é muito ruim, porque as pessoas não se dão conta do que acontece na casa dessas famílias que precisam. De quem tem síndrome de Tourette, de quem tem epilepsia, quem tem autismo e precisa usar. E a gente não vê a realidade dessas pessoas, a gente acha que não existe. Só que tá lá. E se fosse um filho de qualquer pessoa que julga maconha, é claro que a pessoa não julgaria nunca mais a maconha se visse o filho no estado que a gente fica, né? Se você se informa, você sabe dos dados, nossa, você tem uma gama de coisas que você pode falar, não tem por onde a pessoa chegue pra você que ela fala mal da maconha, que você não retruca do jeito que você vai deixar o cara... É muito raro você encontrar um médico que não queira discutir com outro médico, né, e trocar informações. Então, o paciente pode, por exemplo, encontrar esses médicos com mais experiência nas associações de pacientes. Então hoje tem a Abrace no Nordeste, tem a PEP no Rio de Janeiro,
tem a Cultiva em São Paulo, tem a AMA em Minas Gerais, a Cannab na Bahia, algumas outras, porque ali as associações sabem os médicos que já têm experiência e que podem conversar com o seu médico, talvez se você pedir. E já me deixo aqui disponível também os médicos que quiserem conversar sobre o assunto, discutir casos. Eu tenho uma equipe que também se disponibiliza a conversar, é parte da nossa missão esse compartilhamento de experiência. O preconceito só vai diminuir com a informação. E todo mundo pode fazer pelo menos um pouquinho para isso acontecer. Então se informa, multiplica essa informação. Hoje tem vários casos aí que não tem como não se sensibilizar. O Alzheimer destruiu a vida do meu marido. Com 58 anos, ele é uma pessoa totalmente dependente. Ele não entende que tem que ir ao banheiro. Você que tem que fazer ele tomar banho, aí ele fica agressivo. É a pessoa perder totalmente a identidade dela. Meu amigo gravando esse áudio agora, esse vídeo aqui rapidinho, com meu pai no fundo aqui, só pra registrar e agradecer. Não lembro como foi a última vez que meu pai me chamou de filho, falou que me ama e me deu um abraço. Hoje foi esse dia. Gratidão, meu irmão. How you feeling? It's been a bit of a rough week, really. Put it under your tongue and rub it in your cheek. You know what you should do? No. Don't try to communicate, just relax. See what happens. I think you're calmed down. So quickly. Isn't that amazing? He used just a single drop, and his hands afterwards were rock steady. It was coming back. It works most of the time. E se você precisar de ajuda, conversa com o médico, com os pacientes, com as associações canábicas. Eu tô botando o link aqui na descrição e eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Se você discorda de algum ponto ou acha que eu falei alguma besteira, comenta aqui embaixo, porque a discussão só ajuda no debate, né? Tamo junto. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos pro usuário, com a liberdade expressiva amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187. No sentido recreativo.